Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a alta de juros no Brasil. O Banco Central brasileiro confirmou o início de um processo de aperto monetário e isso chama atenção. O Brasil talvez seja um dos poucos países subindo juros nesse momento. Os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, seguem numa trajetória de redução das taxas. Portanto, vale a pena entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou começar essa história falando um pouco sobre o passado, o que levou o Banco Central a subir juros, e o Carlos vai ficar com a parte mais complicada, que é tentar entender quais são os próximos passos do nosso Banco Central. Bom, olhando o passado, acho que tem duas histórias principais. A primeira é a mudança de leitura em relação à postura do Banco Central, e a segunda história é a leitura dos cenários econômicos. A leitura em relação ao Banco Central se alterou nas últimas semanas. Isso porque muita gente achava que o Banco Central seria tolerante com a inflação, aceitaria o IPCA rodando na casa de 4% sem convergir para o centro da meta de 3%. Essa leitura se alterou rapidamente com uma comunicação muito dura do Banco Central, mostrando compromisso com o centro da meta e decisões coesas. Portanto, a primeira coisa que mudou é um Banco Central realmente comprometido com taxas mais baixas de inflação. Bom, se isso é verdade, então vale a pena a gente olhar como está se comportando o ambiente econômico. E aí tem uma história bastante clara. O governo vem aumentando muito o gasto público, isso impulsiona a economia como um todo, aquece o mercado de trabalho, favorece a renda, não só pela renda do trabalho, mas pelos programas de transferência. E com renda mais alta, há espaço para repasse de custos das empresas, o que também pressiona a inflação de serviços. E aí a gente olha a inflação, a gente vê de fato que a economia tem pressionado os preços. A inflação corrente oscila sempre entre 4 e 4,5, não mostra sinais de convergência. As expectativas de inflação, da mesma forma, mostram muita resistência à queda. A expectativa para 2025, por exemplo, no mercado, é que o IPCA fique na casa de 4%. Em nenhum momento nos próximos anos, as projeções indicam um Banco Central alcançando o centro da meta de 3%. Em particular, uma parte da inflação corrente, que é a inflação de serviços, segue rodando no patamar de 5%. Portanto, tudo isso mostra um vigor forte da economia, impedindo que a inflação caia. Bom, se a gente tem inflação corrente elevada, expectativas desancoradas e inflação de serviço pressionado, o Banco Central tem que subir os juros, encarecer o crédito, tentar esfriar a economia e permitir um melhor comportamento dos preços. Essa é a lógica que levou ao aumento da taxa básica de juros. A questão, no entanto, é saber quais são os próximos passos. Mas aí é com o Carlos. E sobre os próximos passos, o Banco Central não tem falado muito, né? Tem deixado bem em aberto, justamente porque existem muitas incertezas ainda. Acho que a grande certeza que o Banco Central conseguiu reunir até agora é de que é necessário esse aumento de juros, né? As expectativas de inflação mostram isso, né? As projeções do mercado mostram que a inflação não converge, a inflação atual é muito alta, né? É acima da meta, é muito alta. A dinâmica da inflação também não tem favorecido, né? Não é uma inflação que vem em queda, mas que mostra alguma estabilidade. Então são diversos sinais de preocupação que acho que deram essa certeza para o Banco Central de que agora é necessário subir juros, e como já começaram a fazer. Agora, o Banco Central tem sido mais inseguro quanto ao tamanho do ciclo, ao tamanho, né, a quantidade de cortes que serão necessários e o ritmo que ele vai fazer isso. Ele começou com algum gradualismo, né? Então iniciou o ciclo no menor ritmo possível, com um corte de 25 pontos percentuais, mas para frente preferiu não falar nada e deixar em aberto e observando os dados, como a situação evolui, para aí decidir se acelera ou não. A gente acredita que, diante de como o cenário deve evoluir nos próximos meses, faz sentido uma aceleração, entregar um ajuste mais rápido e tentar resolver essa situação o mais rápido possível, né? Tentar controlar a dinâmica da inflação, das expectativas o mais rápido possível. Não tem muita perda ao fazer isso, né? A gente tem uma economia que vai muito bem, muito aquecida, o mercado de trabalho também super forte ali, com desemprego baixo, renda crescendo num ritmo elevado. Então tem poucos prejuízos para o Banco Central fazer um ajuste mais rápido nesse momento, né? Acho que faria sentido ele tomar essa decisão, mas ele preferiu deixar em aberto. E quando a gente olha o balanço de riscos, né, para os próximos passos, eu acho que esse balanço de riscos ele joga muito a favor
de altas mais rápidas, né, um ritmo mais rápido, e também de um ajuste maior. A mais médio prazo, a gente vê esse descontrole das contas públicas crescendo, não só através das contas oficiais, mas também através do que a gente chama de parafiscal, ou seja, aquelas contas do governo que não estão no orçamento, mas continuam piorando, né, os gastos por fora do orçamento. Tudo isso preocupa, pressiona a inflação, e o Banco Central tem que estar bem de olho nisso. Quando a gente olha o balanço de riscos como um todo, acho que joga mais a favor de um ciclo maior, de um ritmo também mais rápido do que o contrário. É isso que a gente vai observar nos próximos meses. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.